Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da rede Semear com a paz do Senhor Jesus. Estou alegre com a vossa presença neste lugar, porque não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus. Muitos têm essa oportunidade, mas não têm tido forças para estar continuamente na presença do Senhor, porque o inimigo está lutando a cada dia para que o povo de Deus não se aproxime dele. Mas há um Deus no céu e há um Deus na terra que pode todas as coisas em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu Lucas. Lucas, o capítulo de número 22. Lucas 22. E o versículo é o versículo de número 31. Sabemos que o tema é intercessão. Lucas, capítulo de número 22, versículo 31. A igreja achou? Diga amém. A palavra de Deus diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Só até aí. Intercessão. O que quer dizer intercessão? Com a quem nós devemos interceder? Será que a obrigação do servo de Deus é interceder? Sabemos que intercessão é interceder a Deus em oração por alguém que está necessitado. Quando nós intercedemos, automaticamente nós aproximamos de Deus. Nós se tornamos mais próximos de Deus. Quando nós intercedemos, há resposta de Deus para as nossas vidas. Porque não há intercessão, não há oração sem resposta. Muitas das vezes, a resposta não é como nós queremos, mas como Deus quer que nós recebemos. Há um tempo determinado por Deus através da intercessão. A Bíblia é bem clara no dizer que nós devemos interceder por quem? Pelos necessitados, pelas famílias, pelas autoridades. Devemos interceder pelos enfermos. Devemos interceder pela igreja aqui na terra, pelos nossos pastores. Quando nós intercedemos, há uma ligação no céu. A Bíblia diz que tudo que ligares no céu será ligado na terra. E a Bíblia também nos diz que tudo que concordares
no céu também será concordado na terra. Então nós podemos ver que quando nós intercedemos a Deus, nós aproximamos mais de Deus. E quando Deus me deu essa palavra, eu vejo aqui uma ousadia de Satanás. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a chave dos céus e a chave do inferno. Ele está no comando de todas as coisas. Se nós observarmos aqui, nós temos dois intercessores em nossas vidas: Cristo, que intercede nos céus por nós, e o Espírito Santo intercede na terra por nós. E nós podemos observar que o Pai revela algo de extraordinário a Jesus quando ele esteve aqui na terra. Quando nós lemos essa palavra, é bem claro no dizer que Jesus intercedia pelos discípulos de maneira coletiva e de maneira pessoal. Essa intercessão, essa interferência de Jesus aqui, foi uma interferência pessoal diretamente a Pedro. Quando Jesus recebe essa revelação do céu, nós podemos observar que Jesus fez um alerta para Pedro. Nós podemos observar que Jesus chega para Simão Pedro e fala assim: Simão, Simão. Ele fala duas vezes pelo nome de Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo quer dizer peneirar, colocar à prova. Mas Deus, muitas das vezes, não permite que Satanás venha nos provar. E nós podemos observar algo muito importante nessa passagem, na declaração de Jesus a respeito de Pedro, que Deus não permite que Satanás nos tente somente dentro de certos limites. Às vezes Deus permite isso para nossas vidas. Para quê? Para testar a nossa fé. Lembra da passagem de Jó? O próprio Deus permitiu que Satanás tentasse Jó, mas falou assim: olha, você pode tomar tudo dele, pode tomar os filhos, pode tomar todos os bens, mas não toca na vida de Jó. Nós podemos observar que Deus limita Satanás de fazer algo a mais na vida de Jó. Mas o que eu quero dizer nesta noite, que Deus não permitiu que Satanás tentasse o seu discípulo Pedro. Olha, muitas das vezes nós somos apontados desta maneira: olha, este fala que é, mas não é. Este fala que faz, mas não faz. Esse fala que está comigo, mas não está. E eu vejo Deus falando para Satanás: este você não toca, porque esse aqui, quem trata com ele sou eu. Sou eu que trato com ele. Eu é que faço, é eu que desfaço. Eu é que trato com ele. E nós podemos observar que o próprio Jesus não permitiu que Pedro fosse tentado por Satanás. Peneirar quer dizer colocar à prova. Satanás falava assim: olha, eu vou colocar ele à prova. Esse para mim é uma palha seca no meio do trigo. Mas Jesus fala: esse não, esse é meu escolhido, que vai fazer a diferença nessa terra. Peneirar é balançar de um lado para o outro e fazer o que quer com alguém. E Satanás queria fazer com Pedro o que queria, mas o próprio Jesus não permitiu.
E a Bíblia é bem clara em dizer que ele fala assim: olha, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti. Deus não vai permitir que o inimigo nos tente. Olha o que diz aqui, olha. O diabo não tem liberdade de fazer o que quer com o povo de Deus. O diabo até queria fazer algo com Pedro, mas Deus não permitiu que ele fizesse. Nós podemos observar que em Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse, e eu gosto muito dessa frase, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós podemos observar que quando Abraão sai da casa do teu pai, da tua parentela, Abraão é abençoado de tal maneira que é difícil entender o que Deus fez com Abraão. A Bíblia diz que os reis davam riqueza a Abraão, davam vacas, davam ovelhas, davam servos, servas. A Bíblia diz que quando Abraão sai e apresenta Abimeleque, Abraão fala assim com a sua esposa: olha, não digas que tu és a minha esposa, para que ele possa me manter com vida. E a Bíblia diz que quando o servo de Abimeleque vê a esposa, a esposa Sara, a esposa de Abraão, o que faz Abimeleque? Vai e toma Sara de Abraão. E a Bíblia é bem clara no dizer que Deus em sonho visita Abimeleque e fala assim: olha, ela é mulher de marido. Ela é mulher de marido. E Abimeleque fala assim: olha, Senhor, mas ele próprio diz que ela é irmã dele. E ela própria diz que, e ela própria confirmou que sim. Olha a sinceridade do meu coração. E a Bíblia diz que Deus fala assim: olha, eu vejo a tua sinceridade do teu coração, mas você não pecou contra mim, sabe por quê? Porque eu próprio impedi que você pecasse contra mim. Às vezes o Espírito Santo intercede por nós, sabe por quê? Para que nós não viemos pecar contra Ele. E a Bíblia fala assim, olha, Deus fala assim com Abimeleque: olha, restitui a mulher a Abraão, porque ele é profeta nessa terra, e ele vai profetizar contra a tua vida. E a Bíblia diz que Abimeleque chama Abraão e fala assim: por que fizeste isso comigo? Porque que mal eu te fiz para você fazer isso comigo? E Abraão fala assim: olha, em verdade eu te digo que ela é minha irmã por parte de pai, mas não é minha irmã por parte de mãe. E certamente eu disse que ela era minha irmã porque eu pensei que aqui não havia temor de Deus. Então Deus fala assim: olha, restitui a mulher a Abraão. E a Bíblia diz que Abimeleque abençoa Abraão com vacas, com ovelhas, e fala assim: ó Abraão, está vendo essas terras aqui? Procura um melhor lugar para você habitar. E Abraão dessa maneira foi abençoado. E fala assim: olha Abraão, Deus fala assim: Abraão, agora intercede por Abimeleque. E a Bíblia diz que o próprio Abraão ora por Abimeleque, sara Abimeleque.
A Bíblia diz também que quando Abimeleque toma Sara, sabe o que Deus faz? Coloca Sara estéril outra vez. A mulher de Abimeleque ficou estéril, a serva de Abimeleque ficou estéril, e ninguém ali poderia ter filhos. Então, quando Abraão ora em favor de Abimeleque, a Bíblia diz que Abraão intercede a Deus e Deus sara Abimeleque e abre a madre de todas as mulheres que ficaram estéreis por causa de Sara. Então nós podemos ver que Abraão era um grande intercessor na Bíblia Sagrada, como também Moisés. Nós podemos ver que Moisés, grandes milagres. Parece que Moisés, quando nós olhamos para a Bíblia, lemos a história de Moisés, parece que Moisés andava coladinho com Deus, que todas as vezes que Moisés intercedia a Deus por alguém, ele tinha resposta. E nós podemos observar que quando Abraão sai da tua terra com seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que eles juntaram tantos bens que a terra não cabia mais aonde colocar o gado, as suas ovelhas, os seus animais. E a Bíblia diz que Abraão fala assim: ó Ló, certamente não há contenda entre mim e ti, e nem entre os meus servos, e nem entre os meus servos. Entendeu? E depois, o que ele fala? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E Ló vai e escolhe as campinas do Jordão. E a Bíblia diz que Deus fica tão chateado com o povo de Sodoma e Gomorra, que fala assim: olha, eu vou destruir este lugar. A Bíblia diz que Deus visita Abraão e fala assim: eu vou destruir este lugar. E Abraão intercede outra vez a Deus e fala assim: ó Deus, se tiver, como é que o Senhor vai destruir um lugar que tem justos? Como o Senhor vai destruir o justo com o injusto? E a Bíblia diz assim: ó Deus, olha, se tiver 50 justos, o Senhor poupa Sodoma e Gomorra dessa destruição? A Bíblia diz que Deus fala assim: olha, se tiver 50 justos dentro de Sodoma e Gomorra, eu não destruirei. E a Bíblia diz que Abraão procura os justos, procura 10, 20, 30, 40, 45. Aí diz que Abraão fala assim: ó Deus, por causa de 5, se tiver 45, não destrua não. Tá bom, Abraão, não vou destruir não. Não tinha 45. E Abraão intercede outra vez: se tiver 40, não destrua Sodoma. E Deus disse: tá bem, não vou destruir Sodoma por causa de 40. Justo. Se tiver 30, não destrua não. Deus está bem, não vou destruir por causa de, se tiver 30, não vou destruir. E se tiver 20, também não vou destruir. E se tiver 10, Deus, só dessa vez eu vou te pedir, se tiver pelo menos 10. A Bíblia diz que não tinha 10 justos dentro de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que quando Abraão viu que não tinha 10 justos, Ló sai, se retira daquele lugar. E aquele lugar é destruído com fogo e enxofre, e ficou em cinza. Nós podemos ver que aqui nessa passagem, que Deus sempre dá oportunidade para o seu povo. Ele sempre dá oportunidade. Deus não queria destruir aquele lugar. Deus deu uma chance para Abraão. A Bíblia diz aqui que em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 14, que fala assim: olha, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus e sararei esta terra. Nós podemos observar essa passagem aqui. Ele fala assim: olha, se o meu povo, Deus fala para Salomão: ó Salomão, não fala assim, olha, o meu povo,
humilha. Deus não fala assim. Fala assim, ó, se o meu povo, ele quis dizer assim, olha, este povo que está aqui diante de mim não tem me humilhado. Olha bem a frase. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus fala assim, olha, eu quero que o povo me chame pelo meu nome, não é pelo nome do presbítero Romeu, não é pelo nome do primeiro-ministro, não é pelo nome do presidente dos Estados Unidos, não, é pelo meu nome. Se humilhar e orar, irmãos, que não se humilha diante de Deus, é difícil ver a face do Mestre, contemplar as maravilhas que Deus tem reservado para as nossas vidas. Tem que se humilhar. Nós podemos ver que humilhar aqui vem antes de orar. E orar, quando nós humilhamos, nós reconhecemos que nós não dependemos de nós para que Deus venha fazer algo nas nossas vidas. Nós dependemos do Senhor Espírito Santo. E buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Olha que tremenda aqui a última parte. Ele fala que ele vai ouvir dos céus as nossas orações. Eu ouvirei dos céus e sararei esta terra. Dos céus. Eu quero dizer para a amada igreja que há uma guerra espiritual muito grande nos dias de hoje. Vamos ler aqui Mateus capítulo 26, 31 ao 35. Mateus 26, 31 ao 35. Porque nós sabemos, amada igreja, que o alvo de Satanás, sabe o que é o alvo de Satanás? É destruir o pastor da igreja. Mas quando nós estamos juntos, unidos, não há estratégia, não há afronta do inimigo que vai derrotar a igreja. Olha para você ver. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu os ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então nós podemos observar a estratégia do inimigo. Quem ele queria atingir? O anjo da igreja. O principal foco do inimigo é destruir o anjo da igreja. E quando nós voltamos aqui em João capítulo 13, 36 ao 38. João 13, João 13 ao 31. 13, 31. Nós podemos observar em João 13, 31 as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. A Bíblia é bem clara no dizer que Jesus anuncia o traidor. A Bíblia fala assim, ó: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: quem que saiu aqui? Judas Iscariote. Agora
é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. E algo muito interessante nesse texto, no 33, Jesus fala assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vos vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou. Qual o novo mandamento? Que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então nós podemos observar que esta união dentro da igreja é o segredo do povo de Deus. Eu amei, eu quero que vocês façam o que eu fiz. Ame uns aos outros. A Bíblia é bem clara nos dizer que quando Jesus estava perto de ser entregue, quem é que escandalizaram? Todos os seus discípulos. Eles dispersaram, um para um lado, um para o outro. Mas eu quero dizer que, amada igreja, que Jesus disse em tua palavra: eu vou para o Pai e vou preparar lugar, mas eu voltarei, e sobre vós repousará o meu Espírito Santo, e eis que te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então nós podemos observar que Jesus prepara o seu discípulo aqui na terra. Foi para o Pai, preparou o lugar e voltou sobre eles. Então nós podemos observar aqui que Jesus fala assim: olha, o segredo é que vocês deem as mãos uns aos outros, na mesma visão, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, falando uma só língua. E quando eu leio essa passagem, eu volto lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz assim: quem disse foi o próprio Jesus: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Milhares e milhões de pessoas não entendem este versículo, não concordam com este versículo, mas eu quero dizer que foi o próprio Jesus que disse. Às vezes nós não concordamos, mas nós temos que aceitar. Amai os vossos inimigos. Sabe o que Jesus fala? Olha, faça como eu faço. Faça ao contrário que o mundo faz. Faça tudo na contramão do mundo. E às vezes nós, sem perceber, nós fazemos algo aqui nesse versículo que nós não entendemos. Olha, bendizei os que vos maldizem. Sabe o que ele fala nessa palavra? Olha, aquele que chegar falando mal de alguém para você, fala bem daquela pessoa. Olha primeiro as qualidades daquela pessoa. Porque muitas das vezes nós olhamos os defeitos,
os erros, mas não olhamos primeiro as qualidades. Jesus fala assim: olha, fala bem do que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Se o teu próximo fez mal para você, faça o bem para ele. Faz para que ele veja que você é diferente. E fala assim: olha, e por último, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Eu quero falar algo aqui por experiência própria. Eu trabalho numa empresa há 22 anos. E lá eu estou em 3 sessões diferentes durante esses 22 anos. E eu cheguei, pastora Norma, a entrar em sessão ali de trabalho, que quando eu cheguei, era uma guerra ali dentro entre os colegas de trabalho. Uma guerra, uma opressão. Era chefe, não respeitava chefe não respeitava funcionário. E eu falei assim: meu Deus, não vamos ter que mudar esse cenário. Não tem que mudar esse cenário. E eu comecei a orar pela chefia, pelos meus colegas de trabalho. E eu quero dizer para a amada igreja: hoje, aonde eu trabalho, na sessão que eu trabalho, é uma paz. Reina uma paz daquele lugar. Por quê? Porque eu fiz o que esse versículo manda eu dizer: orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos odeiam. Porque quando o inimigo vê um servo de Deus, ele bate de frente, ele ira mesmo. Mas se nós não orarmos, como que vai ter mudança entre os nossos inimigos? A oração muda corações aflitos, muda corações de pessoas perseguidoras. Porque uma arma, a oração é a arma do crente. E quando eu leio esse versículo aqui, o Espírito Santo fala assim comigo: olha, filho, você é diferente. Olha, filha, você é diferente, filha. Faça diferente do mundo. Não faça como o mundo. Se o mundo vos odeia, ame o mundo. Se as pessoas vos odeiam, ama as pessoas. Mas como nós amamos? Orando para que haja transformação. Orando para que haja mudança no coração das pessoas. Porque tem muitas pessoas aflitas, deprimidas, opressivas na mão do inimigo. São palavras de Jesus. Para nós amarmos, temos que fazer ao contrário do mundo. Se nós não amarmos primeiro, nós não vamos conseguir fazer o bem orando por essas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus chegava em Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, com milhares de discípulos. A Bíblia diz que os discípulos regozijando, orando ali, cantando, exaltando o nome de Jesus. A Bíblia diz que os fariseus chegam assim: mestre, pede eles para calarem. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, se eles calarem, as pedras clamarão por eles. E eis que eu te digo, não ficará pedra sobre pedra neste lugar. E vocês viram a história de Jerusalém? Quantas vezes foram destruídas? Há poder na oração do crente que busca Ele em espírito e verdade. Há poder na oração. Quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, você pode esperar que há mudança, há resposta de Deus. Não há intercessão sem resposta. Não há intercessão sem resposta. Muitas das vezes não pode, às vezes não é o tempo que nós queremos. Porque eu quero dizer para a amada igreja, Deus tem muita coisa para dar ao teu povo aqui na terra. Sabe por quê, pastor João Paulo? Deus, pastora Norma, Deus não dá o seu povo como eles pedem, porque a própria Bíblia diz que o povo pede, mas não sabe pedir. A Bíblia diz que pedes e pedes mal,
E você sabe por que Deus não dá, presbítero Ícaro? Porque muitas das vezes as pessoas não estão preparadas a receber. E às vezes Deus dá de maneira fatiada, não dá de maneira total, porque o povo não está preparado. Como Deus vai dar algo para o teu povo se seu povo não busca a presença de Deus? Como Deus vai responder às nossas orações se nós não estamos continuamente na presença do Senhor Espírito Santo? Eu vou ser muito sincero aqui. Tem muitas pessoas que vêm à igreja só para receber algo, mas depois que recebe, desaparece dos caminhos do Senhor. E eu quero dizer que Deus conhece o coração de cada um. Tem muitas pessoas entrando enfermas nas igrejas e a palavra é pregada, fala assim: olha, você não pode cochear, não pode cochear em dois pensamentos. E a pessoa ouve aquela palavra, quando vai ver na casa dele, está cheio de santa imagem dentro da casa. Como que Deus vai responder? Não há resposta. Mas quando a pessoa se coloca, se prostra na presença de Deus, há resposta. A Bíblia diz que Deus, quando chega em Jerusalém, que ele vê a situação daquele povo, a Bíblia diz que Jesus chora ao entrar em Jerusalém, a idolatria do povo. E a Bíblia diz que aquele lugar não ficou pedra sobre pedra, porque Deus é justo, e Ele também é justiça sobre os seus que adoram Ele. Então nós podemos observar que quando nós intercedemos a Deus, a resposta, e há uma guerra espiritual muito grande nos dias de hoje, que nós viemos continuar intercedendo pelas autoridades eclesiásticas, por aqueles que foram levantados. O apóstolo Paulo sempre orou pelas igrejas que ele fundou antigamente, orava pelos pastores, chamava o povo para orar um pelos outros, e nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Jesus, e nós devemos seguir esse exemplo, está intercedendo, porque quando há intercessão, há a resposta de Deus para os nossos corações, amém? Quero convidar a amada igreja para se pôr de pé, e quero estar convidando aqui o nosso pastor João Paulo Moreira.